Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Mas antes eu peço, se inscreve aqui embaixo no canal, é de graça, não paga nada, é muito importante a sua inscrição. Só clicar uma vez no botão escrito inscreva-se, tá escrito, ponto. Deixe o seu like e acione o sino das notificações. Rapaziada, eu tenho antes de entrar no assunto Marlon Gomes e Manuel Capasso, há 2 semanas atrás, mais ou menos, o Vasco venceu a equipe do Resende por 5-0, né? Foi 5-0. Vasco goleou, amassou a equipe do Resende, certo? Aí a galera, ainda assim criticaram a vitória do Vasco para cima do Resende, falando que o Resende é uma equipe muito frágil, saiu nas mídias em que o Vasco, enfim, venceu o frágil Resende. Vocês lembram dessa história, né? Engraçado que ontem, né, a equipe do Flamengo venceu o mesmo Resende por 2-0 num sofrimento danado. Primeiro tempo terminou 0-0, aí eles colocaram os meninos lá no segundo tempo que resolveram a parada. Tiveram muitas dificuldades para vencer esse jogo. E aí você lê as matérias, agora tem que colocar a seguinte questão, para ser justo. Não existe justiça. Mas eu só estou ilustrando isso para vocês por conta da seguinte questão, o Vasco é realmente tratado diferente pela imprensa. Eu sou da imprensa, né, faço parte e tal. Temos muitos amigos que realmente fazem um trabalho com muita excelência e sabe respeitar as instituições. Infelizmente, uma meia dúzia aí dá muito mole. O Vasco realmente sofre com algumas questões que eu, Eduardo, não vou entender, nem quero entender. Eu vou fazer minha parte aqui, tá? Mostrando para vocês, mais uma vez, procurem capas aí de jornais, tá bom? Aí tá aí, 5-0 Vasco para cima do Resende, 2-0 Flamengo para cima do Resende. Quem tem que ser exaltado contra o Resende? Enfim, entrando agora no assunto do planejamento do Vasco, né, sobre esses dois jogadores, principalmente o Manu Capasso. Ontem, o Manuel Capasso, como o Emerson Rocha sempre muito atento, né, trouxe em primeira mão tudo certo, tudo resolvido, o contrato assinado, o jogador pode ser anunciado ainda hoje pelo Vasco, e enfim, um excelente reforço. Eu fiquei assistindo mais alguns lances do Manuel Capasso, porque assim, desperta, né, a curiosidade é muito grande em cima do jogador, porque é um jogador com muita segurança, se destacou no campeonato argentino, é um campeonato complicado. Olha, eu vi lances assim, outra coisa, ele chuta assim pro gol, assim com uma precisão assim acima da média para um zagueiro. Tem uma excelente chegada com um cabeceio. Falei, caramba, o cara é diferente, realmente é um zagueiro diferente, assim, fazendo uma análise para cima, assim, quem é o Manuel Capasso, gostei muito do que eu vi. Tô falando aqui de peito aberto para vocês. Ah, mas o Miranda começa a subir de produção. Que bom, porque a questão da qualidade dos jogadores de defesa do Vasco só aumenta com esses jogadores, né? Então eu fiquei realmente de coração, gente, muito contente. Agora, trocando saindo do assunto Manuel Capasso, entrando no assunto do Marlon Gomes. Olha, a informação que eu tenho é que o Marlon Gomes está realmente sendo preparado para o jogo do dia 5 de março contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Talvez aí nesse início de temporada, o jogo mais complicado, né, enfim, do início desse novo modelo de Vasco, em todos os sentidos, né? Um time novo, uma nova maneira do Vasco jogar, enfrentou bem o Fluminense, enfrentou bem o Botafogo e venceu. No Fluminense não deu, mas acho que faltava esse jogo mais robusto ainda para o Vasco. Não, foram 2 testes assim muito grandes, Botafogo e Fluminense. O Flamengo, por conta dos investimentos que o Flamengo fez, né, a montagem do elenco do Flamengo e tal, um time pronto, vai ser maior ainda. A expectativa é muito grande em cima desse jogo. Então, o Vasco realmente vai precisar do Jair, vai precisar do Marlon Gomes. Eu fico assim, de coração. Eu estou muito ansioso para ver o Jair e o Marlon no meio-campo do Vasco, né? Por conta da velocidade, construção
desses dois jogadores, pode ser que dê muito caldo, né? Lembrando também que o Barros foi bem demais contra o Botafogo, o Barros e o Rodrigo, então o Vasco começa a ganhar e o Barbieri, né, incrível. Eu estou gostando muito do trabalho do Barbieri. Ele, em pouco tempo, deu uma cara para o time do Vasco. Ele construiu, ó, é assim que eu vou jogar, é assim que o torcedor já enxerga hoje, já olha para o Vasco diferente, entendendo a seguinte questão: o Vasco começa a se desenhar com um time forte. Eu vejo um modelo de jogo do Vasco hoje tranquilo. Um time que joga realmente atacando o tempo inteiro, e o Marlon Gomes vai ser uma peça fundamental. O Barbieri disse isso na entrevista. Vou utilizar o Marlon, enfim, entre ali o meio-campo e o ataque. Ele vai ser esse jogador de construção para o Vasco, pelo menos nesse início. Eduardo, isso tira, de repente, a questão da busca por um camisa 10? Não, gente. O Vasco continua, né? Até abriu aí pelo menos mais 4, 5 contratações, tá? Eu estou dizendo aqui é bem por baixo, porque o Vasco realmente está no mercado. O departamento de scout do Vasco vem chamando muita atenção por conta dos acertos, né? Porque eu vou falar uma parada para vocês aqui. Nem Barcelona, nem Palmeiras, nem Real Madrid, enfim, um time do planeta Terra vai contratar 20 jogadores e todos eles todos eles deram certo. Não, né? Vai ter um erro ali, outro aqui e tal, isso é normal, tá? Isso aí não é anormal, não fica assustado com essa questão, não. Tem a questão do Palácios e tal. Eu lembro lá atrás, o Vasco, não sei se vocês lembram dessa história, de um jogador do Vitória, ídolo do Vitória da Bahia, Alain Delon, né? E o Vasco foi lá e bateu o pau na mesa, comprou o Alain Delon, trouxe para o Vasco. O cara foi uma decepção, né? Não conseguiu jogar no Vasco, o cara era seleção brasileira e escambau. Então, assim, é normal você tentar. E depois o Vasco trouxe o Leandro Amaral, que estava em baixa, ninguém queria o Leandro Amaral, o Vasco trouxe e virou ídolo do Vasco. Enfim, o Vasco realmente se reinventa. Agora, até continuando nessa questão, gente, falando aqui sobre essa montagem, sobre esse jeito do Barbieri, eu acho que não só o grande teste para o Vasco contra a equipe do Flamengo, mas antes desse jogo contra o Flamengo, nós temos 2 jogos, certo? Um pela Copa do Brasil, no dia 23 de fevereiro agora, né, um jogo importantíssimo contra o Trem, né, primeiro jogo aí da Copa do Brasil, o jogo é fora, vai ser em Brasília, é claro, com a massa vascaína apoiando o time do Vasco, e depois o Vasco enfrenta o Boa Vista no dia 27 pelo Campeonato Carioca, numa segunda-feira. Ou seja, o Vasco tem mais 2 compromissos para realmente ajustar. O jogo da Copa do Brasil é muito importante. O jogo contra o Boa Vista pode garantir a classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca. Ou seja, o Vasco entra agora, pelo menos nesses 3 próximos jogos aí, no primeiro momento decisivo da temporada, tá? Decisão na Copa do Brasil e decisão no Campeonato Carioca. Ou seja, o Vasco precisa realmente estar azeitado, como dizem os amigos aí na gíria, para realmente conquistar, certo? O Campeonato Carioca é obrigação do Vasco, Eduardo? Não. É o momento do processo, sabe? Mas seria muito legal ver nesse início aí de 2023, claro, o nosso time campeão voltando a ser campeão carioca, coisa que não acontece desde 2016, né? Então, assim, é um período longo, porque o nosso clube é gigante, tem que voltar a vencer, tem que voltar a conquistar, e nós vamos conseguir, se Deus quiser. Galera, é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Mais uma vez eu peço, com todo o carinho e respeito do mundo, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, habilite o sino das notificações. Quem não me segue no Instagram, meu Instagram é duduferrari.n de navio, v de vida, @gmail. Vem comigo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração e saudações vascaínas.